Com seus olhos fechados e as mãos no coração, vamos falar com o Senhor agora. Senhor Deus grande e poderoso, muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço hoje, já nesse dia, mais uma vez, por estar aqui. Te agradeço por cada pessoa que não se rendeu a qualquer das circunstâncias que nós temos à nossa volta, principalmente aquela que está mais evidente, para aquela que tantas pessoas são sensíveis, que é o clima, o frio, aquilo que para alguns, meu Deus, é o bastante para impedi-las de avançar, de seguir, meu Deus, de prosseguir, de dar, meu Pai, mais de si, de receber mais do Senhor, porque quantas vezes que a condição que o Senhor coloca é apenas que nós demos, que se nós darmos, nós vamos receber também, inclusive está escrito, dai e ser-vos-á dado. Quantos de nós que está com uma área da vida, com parte da vida, e às vezes com toda a vida travada, amarrada, porque não estamos abertos a dar, não estamos abertos a oferecer, não estamos abertos a fazer, a realizar, não estamos abertos. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor venha ao encontro de cada um de nós, e que o Senhor venha operar, que o Senhor venha, meu Deus, receber a nossa oferta, que o Senhor venha tocar, quebrar e quebrantar corações aqui nessa noite, porque eu não tenho dúvida do que o Senhor quer e tem para fazer na nossa vida. Eu não tenho dúvida, meu Deus, da unção que o Senhor tem para derramar. Eu não tenho dúvida, meu Pai, daqueles que o Senhor tem chamado, insistido num chamado, para poder, meu Deus, fazer mais, para poder fazer uma obra como ainda não há, como ainda não aconteceu na vida de alguns. Mas quantos que também ainda insistem em ser a mesma pessoa, em continuar do mesmo jeito, em fazer da mesma forma, e em, meu Deus, manter na vida aquilo que o Senhor já disse, que reprova, que não aceita, que abomina, aquilo que o Senhor não se agrada. Eu peço, nos ajuda hoje, nos ajuda a subir, nos ajuda, meu Deus, a aproveitar a oportunidade, nos ajuda a nos derramar como o Senhor espera que nos derramemos, nos ajuda, meu Deus, a ouvir e não apenas escutar a mensagem, a pregação, mas que venhamos ouvir a palavra, que venhamos receber como alimento, que venhamos, meu Deus, nos saciar dela como se fosse a única fonte de água para uma pessoa sedenta de dias, porque é assim, meu Deus, que nós devemos receber a Tua palavra. Eu peço que a Tua unção seja derramada, eu oro, meu Deus, para que todo jugo, para que toda opressão, para que todo agravo nos ouvidos, para que toda intimidação, para que todo medo e principalmente todo espírito da incredulidade que ainda tem assolado, atacado e ainda impedido pessoas, eu o repreendo agora em nome de Jesus. E eu declaro, você não tem poder sobre qualquer uma dessas pessoas, não tem poder. Eu consagro a minha vida e a vida de cada pessoa que faz parte deste culto ao Senhor, pedindo unção, pedindo poder, pedindo bênção, pedindo, meu Deus, a visão que ainda não tivemos, pedindo, meu Deus, revelação de palavras que já escutamos, mas não ouvimos, não recebemos, porque em outro momento, em outro dia, em outro culto, em outra oportunidade, estávamos fechados, cheios de nós mesmos. Faz, meu Deus, e nos ajuda a fazer entrar a palavra, a verdade, para vermos e vivermos a Tua glória. Eu entrego esse culto nas Tuas mãos e peço que o Senhor o use como instrumento Teu para operar, para abençoar, para manifestar o Teu poder e para fazer na nossa vida aquilo que a Tua palavra vem nos afirmando e nos prometendo.
que o Senhor esteja conosco, porque o que nos trouxe aqui é o Senhor. E é o Senhor que vai nos segurar aqui, que vai nos manter aqui, que vai nos fazer ouvir, entender, praticar a fé e receber do Senhor, meu Deus, respostas e recompensas. Eu entrego esse culto nas tuas mãos. Peço que aqui eu diminua, que o Senhor cresça e que aquilo que o Senhor tem para nós, que seja dito, falado, que não só fique nos nossos ouvidos, mas que entre, que chegue até o nosso coração e que nos leve a ver, a viver e a fazer a diferença. É o que eu creio, eu peço e eu entrego nas tuas mãos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito, que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2024. Diga: a unção de Josué está sobre mim. Diga: eu creio nisso. Diga: eu recebo essa unção. Em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, por gentileza. Vamos aqui para Lucas 10, capítulo 25. E certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Aquelas perguntas, né? Que a gente já sabe a resposta, que nós já temos a resposta, já sabemos, mas assim como tinha diante de Jesus, tem gente assim hoje, tem gente assim na igreja, aqui na igreja, né? Gente que está questionando, que está buscando, que está interessado na resposta errada, no caminho errado, na coisa errada. Isso já cabe, né, uma reflexão para saber se, de repente, os investimentos que cada um de nós está fazendo, eles estão sendo direcionados, se eles estão mirando, né, o alvo certo. Eu preciso ter uma consciência, como nós pregamos há 2 semanas atrás, uma consciência realista, né? Eu devo ter uma fé, e uma fé otimista, uma fé gigante, crescente, mas a minha consciência precisa ser realista, principalmente no que se refere a quem eu sou. Já disse o Paulo: não tenham de si mesmos uma imagem elevada. Quer dizer, não tenham uma impressão de si próprio que não é e que não corresponde a quem você é de fato. Talvez você imaginou uma pessoa, você vislumbrou uma pessoa e você acha que já é ela, que já está naquele nível, naquele patamar, ou que já está mais próximo daquela pessoa que você imaginou e vislumbrou se tornar do que esteja realmente. Isso é importante. Aí, o que está escrito na lei? Respondeu Jesus, né? Como você a lê? Jesus que já sabia que ele sabia da resposta, foi dando corda a ele. E aqui vai uma dica e um conselho, né? Quando você tiver alguém que você perceber que está te testando, em vez de você ficar soltando, né, o que essa pessoa quer ouvir, ou o que você acredita que ela queira ouvir, vai dando corda para ela, vai deixando ela falar, vai deixando ela mesma, né, demonstrar o conhecimento dela, a segurança dela, ou a insegurança, né? Porque às vezes uma pessoa vem para pegar a gente e se levanta de uma maneira e você só dá corda e ela vai se soltando e vai se entregando também.
que foi o que Jesus fez. Ele respondeu. Veja, não foi Jesus que respondeu, ele mesmo respondeu a pergunta que ele tinha feito para Deus, e Jesus retornou essa pergunta para ele. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente. Está aí, Jesus disse, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, veja que Jesus aqui ele já tinha encerrado a conversa. Está vendo? Que maravilha, você sabe, você é o cara. É isso aí. Faça isso. Sei que você respondeu. E é importante a gente lembrar aqui que além de Jesus, ninguém falou isso. Ninguém resumiu os 10 mandamentos, vamos dizer, as leis, em 2, como aqui esse mestre da lei resumiu. Quem que falou isso? Jesus. Jesus resumiu. Jesus pegou os 10 e mais toda a lei e não reduziu, Jesus resumiu as 10 em 2. E esse homem, ele foi assim, igual, a resposta dele foi igual à resposta que Jesus deu em outro momento. Jesus aqui parou, mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, Deus deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Vamos perceber aqui, não é essa palavra, mas só para essa parte aqui a gente já passar ela. Veja aqui que o perito na lei, o mestre da lei, ele fez uma pergunta para Jesus. Jesus contou uma história para ele e Jesus deu outra resposta para ele. Jesus não deu a resposta que ele perguntou. Qual foi a pergunta dele? A última pergunta. Qual foi? Jesus respondeu o que para ele? Jesus não falou quem é o próximo dele, mas Jesus mandou ele ser o próximo de alguém. Não foi isso? Tanto que Jesus disse assim, quem foi o próximo do homem? Aqui ele estava querendo entender quem é o meu próximo para eu fazer alguma coisa. E Jesus ali estava dizendo, você não escolhe, você é escolhido. Porque ele disse assim, quem foi o próximo daquele homem que caiu, foi espancado, roubado, assaltado? Quem ajudou ele. Então não importa, só para a gente parar essa parte aqui,
Não importa quem é o meu próximo, importa que eu seja o próximo de alguém. Quem entendeu essa parte? Então, sabe aquela história, mas tal pessoa, seja você o próximo. Maior é o que serve. Então, não importa quem, e às vezes há eu não vou dizer uma discussão, não é uma discussão, às vezes há é uma perda de tempo, é um assunto desnecessário em torno desse tipo de situação. Mas e se eu ajudar tal pessoa e não ajudar tal pessoa? Você está ajudando alguém? Tá, você está sendo próximo de alguém. Você está cumprindo com um chamado. Você está dizendo, eu sou escolhido, eu estou fazendo a minha parte, eu estou servindo, eu estou me doando, eu estou investindo, eu estou semeando, eu estou cuidando. Eu não posso cuidar, ele não pôde cuidar, o que ele fez? Tirou o dinheiro que ele tinha, graças a Deus, e pagou para o hospedeiro e disse, cuide dele, mas não era a mesma coisa dele ter cuidado? Era ou não era? Então, sabe, às vezes, mas não é... não é dando dinheiro, mas não é a pessoa que tem, tem que ser a pessoa que não tem, tem que ser a pessoa que tem menos. Não, isso não importa, Jesus aqui mesmo disse. O foco não foi o caído, o foco foi quem ajudou, quem foi ativo. Vamos pegar essa parte, para a nossa vida em geral, o foco de Deus não são os passivos. O foco de Jesus aqui foi para o samaritano, porque o samaritano foi o sujeito ativo daquela história. O sujeito que teve fé, o sujeito que teve obras de fé, o sujeito que não passou sem fazer aquilo que estava ao seu alcance, no entendimento é ao seu alcance nas mãos. E eu falo isso porque às vezes eu vejo na igreja. Mas a gente tinha que fazer isso por tal coisa. Faz o que tiver na sua mão, faz por quem está ali, faz por quem você foi tocado. Você nunca vai conseguir chegar na conclusão de quem mais precisa. Quem mais precisa? Quem merece? Quem eu devo ajudar? Não sei, mas tem alguém que eu tenho a direção para ajudar? Ajuda quem apareceu. É de perto, é de longe, é conhecido, é muito próximo, é íntimo, ou não é íntimo, é distante, você nem quer que fique sabendo que foi você, faça, porque aí você vai atrair o foco de Deus para a sua vida. O título desse culto é Jerusalém, o lugar alto. E hoje nós temos que falar sobre isso, o lugar alto, e eu vou pegar a palavra aqui desses três. Nós, às vezes, nos acomodamos, nos contentamos e nos apoiamos em coisas ou em situações que nós geramos e que nós superestimamos. Aqui tem dois casos desse: o sacerdote e o levita. O sacerdote, ele tinha autoridade, ele tinha, vamos dizer, unção, e o levita tinha uma história familiar, eram regras, leis, e um apontamento da palavra para ele. E nós vemos aqui que tal como acontecia com aquela pessoa que estava saindo de Jerusalém e indo para Jericó, esses dois que deveriam dar o exemplo, serem diferenciados, que deviam ter tido a atitude mais nobre, a atitude excelente, a Bíblia faz questão de dizer, do mesmo modo, que eles saíam de um lugar alto e desciam para um lugar mais baixo, eles saíam de Jerusalém e desciam para Jericó. Que é o que acontece com algumas pessoas. Gente que está se apoiando em coisas que fez no passado.
E assim, uma coisa é você dizer, eu criei, eu falei, eu pratiquei a fé, eu dei um passo de fé, em tal época eu me levantei, parabéns, muito bem, está certo. Mas não dá para você viver daquilo, não dá para você viver de uma fama. Não dá para você viver de uma atitude que você teve há 10 anos, 20 anos, 30 anos atrás. Não dá para você viver, sabe, de uma imagem. Eu sou sacerdote. Sabe, tem gente que a pessoa vive como se tudo que ela fizesse tivesse bom e tivesse certo, por ela ter feito algumas coisas muito boas. Então, onde essa palavra se aplica na vida de algumas pessoas aqui? Tem gente que colocaram na cabeça assim, como eu vou para a igreja, então a minha vida vai ter que ser tudo de bom. É como se fosse sacerdote, eu sou sacerdote, para mim as coisas vão acontecer de forma boa, de forma positiva, de forma interessante, porque essa atitude que eu tive, quando eu me tornei um crente, um cristão, quando eu me batizei, então isso mudou o meu patamar, isso mudou a minha vida. Não. Isso não é uma garantia. Mas tem gente vivendo como se fosse, e sem perceber, está trilhando esse caminho, saindo de um lugar alto, e eu não digo que vai sair. Eu não digo que ainda vai sair, eu digo que tem gente que já saiu. Tem gente que já está descendo. E tem gente que já está descendo uma ladeira, que vem desencadeando, sabe? É uma coisa pior do que a outra. E a pessoa se acostumou, eu não fiz, não cumpri com algo, mas deixa. Quando é uma atitude de se levantar, quando é uma atitude, e geralmente atitudes que a gente se levanta, ela tem sacrifício, ela custa, ela requer alguma coisa que você tem que abrir mão. Ela requer que você, de repente, que estava ali na correria, que estava envolvido com muitas coisas, você pare, você, de repente, mude a direção, que você recalibre a sua vida, não vai ser desse jeito, não vou continuar dessa forma, vou fazer como a palavra me disse. Eu tenho o orgulho, a honra, não a glória que é de Deus, mas a honra e o orgulho eu tenho. De ontem ainda, eu me dei conta disso ontem. Eu não sou uma pessoa de data, eu não sou de data, tanto que relógio analógico assim, às vezes o meu eu esqueço 2 meses, quando eu vou ver a data eu falo errado, porque está errado no relógio. Imagina que a data do relógio está errada, que relógio assim, se você não mudar, ele vai, se é 31, e você não mudou ali, pulou o 31, vai ficar errado. E ontem, eu não lembrei que era o último dia do mês, mas há tempo, graças a Deus, eu lembrei. Então, um pouco tempo antes de eu fazer o culto, quando eu, inclusive, eu fui pegar na palavra do culto da noite de ontem, na hora, assim, eu falei, olha, hoje, eu sabia que era o dia 30 de junho, mas eu não lembrava que era o último dia de junho, Eu ainda sou daquela pessoa que precisa colocar as 2 mãos para ver qual dia que é o 30 e 31. Só lembro do mês do meu aniversário, que tem até 31, os outros eu preciso ficar ali. E aí eu falei, que coisa, hein? Isso porque a palavra, eu sempre falo, quem acompanha meus cursos às 7 sabe, para mim a palavra de domingo, ela tem uma importância e ela tem um peso muito grande para mim, na minha vida, e eu creio que ela tem esse peso, deve ter esse peso na igreja, para decisões, que ela deve ser refletida com mais tempo, que ela deve ser, recebida com uma absorção, com uma fome, uma sede, eu vou dizer até maior. E se uma pessoa que estava aqui ontem, de manhã, não recebeu a palavra de ontem com essa gana, essa fome,
Então, depois você procura no final do culto alguns de nós, a gente vai chacoalhar literalmente você, entendeu? Para ver se está tudo bem, se está tudo certo, talvez se o frio não está te afetando nada. Porque a palavra de ontem, ela não foi apenas uma palavra, uma pregação e uma resposta. Até agora há pouco eu estava ouvindo pessoas, vendo mensagens, né, de pessoas falando, olha, a impressão que eu tinha, a impressão que eu tenho, é como se a bispa tivesse sentada do meu lado falando só comigo. Então teve um monte de gente que falou, ó, não sei para quantas pessoas, mas para mim foi essa palavra. Inclusive teve gente que eu atendi a semana passada, que quando a palavra começou a ouvir, eu falei assim, olha, a pessoa vai achar que eu falei alguma coisa com a bispa, o que não é normal, né? A pessoa vai achar que eu falei alguma coisa, porque era tanto detalhe, era tanta coisa assim, né? Que eu falei, como Deus Deus é Deus, né? Que a gente fica buscando palavra, aí tua mente dá um giro, não acha nenhum, mas tem que falar, Deus é Deus, porque chega perto do que Ele é. Mas uma coisa, Deus falou, inclusive mais até no final do culto, do que no começo, que foi uma palavra muito forte e poderosa, que foi dessa unção que Ele tem. Dessa unção que Ele tem para este semestre. Eu disse ontem, disse hoje às 7, vou falar de novo. Tem gente que precisou perder o semestre para acordar. Mas graças a Deus, então, que acordou. Graças a Deus que despertou. Mas eu vou dizer, não perca o ano. Não perca esta noite, não perca mais um dia. Ontem ainda falei com pessoas, falei no culto, falei com pessoas que eu estive à noite, e eu, particularmente, quando eu fui entendendo e vendo, porque aquilo, desde o momento que eu ouvi no culto a palavra, aquilo mexeu comigo, aquilo é como se tivesse uma água ali morna dentro de mim, e a palavra fez ela entrar em ebulição. Eu falei, opa, é isso aí, eu vou nesse espírito, eu falei, Senhor, eu quero que esse semestre termine aqui, hoje, que era ontem, e eu vou dizer isso para você, talvez com um dia de atraso. Se tem alguma coisa que você não quer desse semestre, solta, deixa, entrega. Não se prenda mais a isso. Qualquer coisa, não importa o que seja. Aqui no Salmo, esse versículo aqui, ele é a luva que veste a nossa mão hoje, que tá frio, né? Aquela luva de veludo, inclusive. Está escrito assim, ó, Salmo 42, 7. Abismo chama abismo. Então eu te pergunto, que abismo que você precisa parar de puxar, de segurar? O que você solta ainda pela boca? Onde teus olhos estão parados um tempo, você está vendo, assistindo, lendo, está olhando para aquilo e aquilo está puxando abismos na sua vida? Que pessoas que vêm sendo abismos na sua vida? Que lugares vêm sendo abismos na sua vida? Que situações que estão sendo abismos na sua vida? Aqui nós lemos agora há pouco que 3 pessoas desciam. É como se elas não estivessem percebendo que o movimento estava errado, que o caminho estava errado. Não, mas como sou eu, qualquer coisa que eu faço está certo. Ah, não, eu faço uma garante todas as outras. Não. Tem uma unção para esse semestre que não é uma coisa normal. Eu creio nisso. Não, eu creio. Amém de novo. Cada vez que você fala amém, você está falando que eu creio nisso. Entendeu? Então, amém, é isso aí. Vamos ficar até amanhã falando amém. Está certo, eu creio mesmo. Agora, você precisa crer nisso. Você. Então, crer nisso começa, vamos dizer que atrasado para alguns.
começa em você soltar esses abismos. Soltar. Então, ontem eu fiz o culto, e falei no culto. Quem estava aqui ontem à noite ouviu, quem estava na transmissão da noite ontem ouviu também. Falei, você tem abismos aí? Falei, ainda falei, eu tenho a honra de estar fazendo esse culto aqui, que eu para a glória do Senhor e para minha honra, porque eu me sinto honrado por isso. Eu tive a honra de fazer o último culto do semestre e o primeiro também, porque às 7 horas eu estava aqui e ainda falei, você que está aqui, você está no primeiro do semestre. Você está no primeiro dia, mas quem estava às 7 hoje aqui, naquela maravilha de temperatura, estava no primeiro do dia. Falei, então vamos lá. Não adianta você entrar, pegar a palavra que foi pregada e falar, agora vai acontecer na minha vida. Você precisa fazer a sua parte. Então eu te pergunto, tem abismos na sua vida que você ainda não soltou? Eles não vão se soltar, porque o que a Bíblia está dizendo que um abismo faz? Não tem um momento que ele solta, não? A palavra que a gente gosta, né? Não tem um momento que um abismo, quer dizer, que um estorvo, que um impedimento, que uma amarra, que uma desgraça, não tem um momento que simplesmente, automaticamente se solta, não tem? O que a Bíblia diz do diabo? Como é que funciona o diabo como um adesivo? Você cola, com o tempo ele descola, é assim que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz que a gente tem que fazer? Resistir. É igual um adesivo, você colar um adesivo, ele não descola, ou não é verdade? Inclusive esses adesivos da igreja aí, né? Aqueles adesivos do ano, já reparou? Você coloca no teu carro, depois você tenta tirar. Eu falo, pessoal, põe no vidro, não põe na lata não, que você vai estragar a pintura. Né? Para depois ninguém falar, o adesivo da igreja, fui vender o carro, fui tirar, saiu ali a tinta. Não, põe no vidro então, que aí o vidro ele não vai derreter. Não sai, a cola é para isso, é para colar, e o diabo é igual uma cola. Tem coisa que o diabo, você não percebeu, e ele foi ali entrando, e aí ele estabeleceu algo na sua vida. Um vício. Eu sou da época que você chegava na igreja, né, quando eu cheguei na igreja, você ouvia sempre de 2 vícios. O pessoal que tem mais de 40 vai saber. Quais eram os 2 vícios que se falavam na igreja? Bebida e cigarro. Não, porque você ia ouvir uma oração, não, porque quem está na bebida, no cigarro, a quem está na bebida, no cigarro, a quem está na bebida, no cigarro. É difícil hoje ter casos assim. Os vícios que estão arrebentando pessoas hoje, não são, vamos dizer assim, deliberados, e como esses, né, que a gente ouve, fala, mas fazem muito mais estragos. Muito mais estragos. Mas também, tal como bebida e cigarro, não é proibido, não é crime, é acessível, você acha em qualquer lugar, você consegue no celular. E quantas pessoas estão aí, são abismos que estão puxando outros abismos. Abismos que estão puxando outros abismos. Eu falava hoje cedo, né, para quem leu a Bíblia, e quem vem na leitura da Bíblia esse ano, já leu várias vezes essa palavra. Quando você lê na Bíblia sobre hemorroidas, você vai ver que hemorroidas foi uma praga que Deus mandou em consequência do pecado. É ou não é verdade? E assim, quem já teve ou tem sabe que é terrível. É dor que você não consegue conter, sai lágrima do olho sem você perceber. A doença, a manifestação daquilo, né, no corpo da pessoa, é ruim, é desagradável, é vergonhoso, é difícil, é dolorido, e assim, a cirurgia é mais dolorida, a recuperação da cirurgia é mais dolorida, e assim, não é um negócio terrível. Ontem ainda eu ouvia a gente indo para um compromisso, um pastor contando, que foi no médico, e o médico relatando. Só para você ver como que as coisas, isso aqui é para exemplificar para você de um abismo que a gente fala muito.
E o médico contando para ele, né, da quantidade, do aumento de casos, o aumento de casos dessa, vou chamar de doença, né, não é exatamente uma doença, mas a quantidade de pessoas que está sofrendo disso por uma prática que está aumentando demasiadamente. Aí eu vou dar alguns segundos e algumas pessoas daqui a pouco vai ter que pedir perdão para Deus, que vão julgar. Tem gente que já foi longe. A pessoa que faz isso, pratica aquilo. Eu vou falar o que o médico falou. Eu tinha ouvido uma pessoa falar isso para mim, mas não era uma pessoa da área. Eu até achei que era daquelas coisas que alguém lê em reportagem, alguém me falou, né, alguém que foi ao médico, o médico disse. Hoje, muita gente, hoje você sabe que as pessoas, elas, com o celular, a pessoa às vezes vai ao banheiro para ficar 5 minutos. 5 minutos ela resolve o que ela tem que fazer, é ou não é? Pega o celular, aproveita, se senta lá no seu vaso sanitário, e aqueles 5 minutos viram 50, 1 hora, né? Só que, apesar do celular na mão, ela continua na mesma posição. Forçando, né? Ou seja, está ali forçando aquela posição que foi feita só para aquilo. Então, você vai, faz aquilo, resolveu, acabou. E aí a quantidade de pessoas que chegam com alguns, né, que chegam sofrendo desse problema, e que aí começam as pesquisas, e as pesquisas vão só confirmando. Fulano, fala para mim, quantas vezes você vai? Assim, assim, assim. Então, a quantidade de pessoas, por exemplo, que trabalha, que a pessoa não pode usar o celular no trabalho, durante o trabalho, que ela não pode ficar lá, né? Está no trabalho, está atendendo, está fazendo alguma coisa, tem alguém que passa, não pode ver ela. Mas ninguém vai impedir ela de ir para onde? E no banheiro ela leva o que ela quiser. A antiga revista, lembra, que tinha no banheiro, agora é o celular. É ou não é verdade? Aí a pessoa, às vezes, vai 4, médico falando, a pessoa vai lá 4, 5 vezes, e cada vez lá é 15, 20 minutos, sem contar o tempo que passa em casa. E olha o problema que isso está desencadeando. Então, quem pensou outras coisas aí, depois você tira aqueles 2 minutos, senhor, perdão, que eu já pensei, coisa feia. E o que as pessoas ficam vendo quando elas estão fazendo isso, inclusive trazendo doença para elas? O que você acha que elas vão ver? Vão fazer um curso e vão, não, espera aí que agora eu vou assistir um vídeo que o cara vai me ensinar eu ser o profissional melhor do mundo, é isso? Não. Será que elas pegam e ficam lendo a Bíblia, por exemplo? O que elas estão assistindo? Nada, né? Porque leva a nada. É ou não é verdade? Vídeo bobo, dancinha, musiquinha, alguma coisa para rir, engraçado, alguma moda, alguém que está fazendo alguma graça, enfim. E não importa o meio, não importa o aplicativo, o site, não importa. É tudo a mesma coisa. Então aí, ó para você ver o que eu estou falando. É um abismo. Quantas vezes que a gente prega, onde você tem gastado o seu tempo? A boa parte do seu tempo que você tem livre, o que você faz com o seu tempo livre? Quantas pessoas que podiam chegar em casa, deitar e dormir, ganhar 1 hora de sono? 1 hora de sono faz a diferença. Para mim faz. Quantas pessoas podiam, momentos que elas estão lá na mesa, sentadas, comendo, podiam estar lá comendo, sentindo o gosto da comida, o cheiro da comida, até o barulhinho que faz mastigar a comida ali, entendeu? Vivendo ali, comendo com um familiar, ou então comendo com um companheiro, um amigo, alguém que você tem uma consideração, que você tem ali uma estima, é um momento comer e celebrar algo, e não precisa ser festa, não precisa ter lá, né, a melhor bebida, a melhor comida, não, é um momento. Quantos pais que não têm tempo para os filhos, nunca tem, eu estou ocupado, eu não posso agora, vive irritadíssimo, mas está lá, é um abismo.
E quantos abismos aqui estão destruindo casamentos? Quantos abismos desse? Eu estou falando de um. Quantos abismos desse está fazendo com que filhos sejam órfãos com pais presentes, que dormem todo dia debaixo do mesmo teto, às vezes até no mesmo quarto? Então esse é um exemplo. E vou dizer para você, tem gente que precisa tirar da vida a rede social, tirar da vida o celular até. Sabe, passar lá na 25 e comprar daqueles aparelhos lá que você paga R$60, colocar um chipão daqueles antigos ainda, né? Pegar lá, para se alguém precisar de uma emergência com você, te ligar, aí liga. E não é nem ligar pelo WhatsApp, é ligar do celular. Ah, preciso falar com você, liga, fala, ouve, é direção, é necessidade, é emergência. Tem gente que pode ter o melhor, mas tem gente que está arruinando com a vida por conta de um celular. E eu estou mostrando para você que tem gente que a conta já está chegando no corpo da pessoa. E sem contar daqueles que já andam assim, né, porque o dia inteiro passa assim, que você percebe aqui já aquela parte da coluna elevada, né, os olhos da pessoa que vivem cansados por conta daquela luz azul que vai queimando a sua retina, a dificuldade que alguns têm de dormir, porque fica muito tempo naquela luz azul. E aí eu estou te mostrando relacionamentos que estão distantes, frios, mornos, filhos que estão crescendo com pais presentes, mais ausentes, porque não está sendo transferido nada, e aí quando o pai ele é cobrado, ele pega e dá alguma coisa para o filho. Não, vai, toma, assiste, vê, não, fica aí. Não, se entretém aí, vai, toma. Aí cada um na sua cama, no seu canto, com a sua tela. Quantos aqui que começaram um ano, não, esse ano minha família vai ter momentos juntos, vai ter qualidade, não, esse ano eu vou investir em mim, eu vou ler a Bíblia, eu vou ter um tempo com a minha família para fazer declarações, não, esse ano eu vou parar, eu vou fazer algo para a obra do Senhor. Tem gente que se você perguntar aqui de algumas séries, as mais faladas e comentadas aí, a pessoa assim, ela já sabe até o dia e o horário que o próximo capítulo, que não existe, vai sair. Ela vai assistir quando sair, mas já assistiu tudo. Tem tempo para passar uma madrugada assistindo série, passar um sábado o dia inteiro assistindo série. Sai do domingo da igreja assim, correndo, assim, nem come direito para o restante do dia ali passar. Mas não tem um tempo para fazer a obra do Senhor. Esse ponto é um ponto que eu não posso deixar passar. Essas coisas eletrônicas que vieram, sim, o propósito, igual foi da bomba atômica, era bom, é ou não é? Nossa, vamos facilitar a vida, vamos abreviar as coisas, vamos tirar papel, vamos salvar árvores, né? Vamos facilitar o processo, vamos conectar pessoas, que maravilha. É interessante como tem gente que tem uma necessidade de ver todo dia por vídeo uma pessoa. Eu vejo isso na igreja às vezes. Eu vejo aqueles que quando sai tem que ligar para ver onde está o marido, a esposa, quer falar e tal, aí assim, né, no vídeo, né, oi amor, oi bem, aí termina beijo, né, te amo, aí quando os dois estão em casa, ó, não tem beijo, não tem te amo, não tem contato visual, não tem proximidade. Eu estou falando verdade. Eu já vi gente que, assim, às vezes na igreja, comigo ali perto, num momento, num trabalho que eu estava participando, num atendimento, ali o vídeo, aquela coisa, e o problema do casal ser essa distância. Mas se a pessoa só vê a ligação de vídeo e fala assim, nossa, não tem nem por que estar aqui. Mas não tem nada disso pessoalmente. Então, isso é um abismo que tem gente que perdeu um semestre por causa dele. Faz conta. Quantas horas? Tem gente, eu hoje falei cedo às 7, teve uma pessoa da transmissão aí,
que nem mora aqui, não mora nem no Brasil. E mandou para mim a mensagem, falou assim, estou acabado aqui agora. Você acabou comigo. Eu falei assim, do jeito que você mandou a mensagem, então estou feliz aqui. Aí a pessoa falou assim, então você já sabe, né? Eu falei, imagino. Falou, o que você acha que é? Eu falei assim, faz a conta de quanto tempo você passou assistindo porcaria. Nas redes sociais, série e tal. Tem gente que a conta não dá horas. Tem gente que a conta dá dias. Dias. Porque a cada 24 horas é um dia. Dias. Essa pessoa passou mais de uma semana. Se for somar a conta, falou, nossa, tá, olha aqui, ó. Eu falei, e o que isso agregou à sua vida? As séries, os vídeos que você ficou assistindo, aquelas telas que você ficou correndo ali, hora depois de hora, hora depois de hora. E hoje, o diabo ele é tão sujo, mas ele é tão sujo, que ele nem te esconde isso. Hoje a maioria dos celulares, uma vez por semana, vai falar assim, um relatório semanal, onde você passou o tempo no teu celular? Pega lá que você vai ver. Vai estar aparecendo ali, ó. Ah, mas eu não vi, então você pode tirar a média de quanto tempo você passa hoje, quanto tempo você passou até ontem, pega e faz a conta. Então, peraí, se eu pegar isso como uma média, se ontem eu fiquei tanto tempo vendo isso, e anteontem, divide aquele número pela quantidade de dias, então 3 dias, divide por 3, deu X. Multiplica isso por 180 dias. Você vai chegar à conta que eu estou falando. Uma semana, uma pessoa consegue fazer um curso intensivo, dá para fazer uma pós-graduação em horas. Sabia disso? Você fazer um curso, você está mais ou menos meia boca no teu trabalho, entendeu? Ir lá e fazer uma especialização, fazer uma viagem para um lugar, para ver o melhor da área. Daria tempo de visitar parente, familiar, gente que está doente. Daria tempo de você fazer coisas que estão desarrumadas, desorganizadas, bagunçadas, atrasadas na sua vida. Tem gente que vai falar, não, eu não passei uma semana. Não importa, mas de repente o tempo que passou foi perdido também. Tem gente que está com problema de saúde por conta disso. Tem gente que o casamento está já assim, o que está sustentando a teia, né, de aranha que está sustentando o casamento da pessoa é o temor da palavra. Mas nós não podemos ter um casamento que ele só está se sustentando pela palavra. Ah, mas você está falando só é pouco? Não, não é pouco, mas ninguém casa só para cumprir a palavra no casamento. É ou não é verdade? Você quer cumprir sua palavra? Fica solteiro que você cumpre melhor. Paulo não falou isso? Não é palavra minha, não. Bom seria que todos fossem como eu. E o que ele fala depois? Como eu o quê? Armador de tendas? Bom seria que todos fossem como eu. Que não tocassem mulher. Quer dizer, eu sou solteiro. Porque o solteiro, ele tem o tempo dele integral para uma coisa, para a obra de Deus, para o propósito. Então, eu não aceito isso. O meu casamento, ele só existe por conta da palavra. Eu só estou com meu marido, eu só estou com a minha esposa por conta da palavra. Não é para ser assim. Isso por um tempo, de repente está faltando sabedoria dos dois lados. Então, eu não tenho um motivo, não tenho uma motivação, eu não tenho assim um agrado, eu não tenho uma recompensa para lutar por esse relacionamento. Então, eu começo pela palavra. Mas eu não posso aceitar da minha parte que só seja e que continue sendo pela palavra. Está entendido isso ou não? Quer dizer, eu dou, eu faço, eu crio, eu melhoro, eu evoluo, eu deixo de ser a pessoa ignorante, fechada, tola, eu deixo de ser a pessoa incrédula, né? E eu começo inclusive falando, declarando, pregando para os ossos secos que de repente constituem o meu casamento, e eu vou pregando, falando, declarando, e vou mudando, vou deixando de ser papai ou mamãe, e vou me parecendo com aquele casamento perfeito, que é o de Cristo, com a igreja, que é a sua noiva, né? Vou deixando crenças, vou vivendo pela fé, e são abismos. Ontem eu fiz uma lista.
Terminou o culto, eu fui para um lugar, depois fui para outro, e ali depois na volta comecei. Liguei meu áudio e falei, o que eu tenho que fazer hoje ainda? Se eu tenho que ligar para alguém, Senhor, me ajuda a lembrar, se eu tenho pendência, me ajuda a lembrar. Eu comecei, não, eu quero o primeiro semestre de 2024, eu quero concluir, eu quero terminar. Eu quero que abismo na minha vida chega, acabou. Eu não quero ficar olhando para trás, eu não quero ficar parando, sabe, eu olhando mais para o retrovisor do que eu devo. A gente precisa olhar no retrovisor, precisa ou não precisa? Mas nos momentos específicos. Não andar olhando para o retrovisor, não, isso aqui, eu não ando aqui olhando aqui, eu ando olhando aqui, ó, para-brisa. E não é um para-brisa de carrinho, não, tem que ser aquele para-brisa daqueles ônibus novos lá, que o negócio vai até em cima da sua cabeça, que está tudo limpo, claro. Tem que ser grande, tem que expandir. Então não adianta você estar aí, não, agora eu tomo posse, aquilo que a bispa pregou ontem é meu, é para mim, vai ser comigo. Você está mantendo abismos na sua vida. Dívidas que você fez, que você não paga, não dá satisfação, não resolve. Ontem uma pessoa me procurou, falou a dívida tal, eu falei assim, paga X por mês. Eu não vou terminar de pagar nunca. Eu falei, essa é a sua fé, por isso você nunca começa. Começa pagando 100 conto para a pessoa. Ele não vai aceitar. Eu falei, você já ofereceu? Você já ofereceu? Oferece. Mas paga, tira o couro das costas e paga. Porque tem gente que é assim, não, é muito pouco, é muito pouco. Tem gente que se tivesse começado a pagar o que devia, logo quando começou a dever o que podia, hoje já estava quase não devendo. E eu tenho certeza que alguns não estavam devendo nada. Por quê? Porque Deus teria, assim, pegado aquele talento que você pegou e não estava enterrado no buraco e teria multiplicado. Aqueles que tivessem começado com 100, ou com 10, ou com 1000, não sei o valor, não importa o valor, mas é a prática. Quem chama a atenção de Deus, gente? Quem? Quem chama a atenção de Deus? Eu falei no começo do culto. Quem chama a atenção de Deus? Traz a cadeira lá que eu vou sentar. Não estou com pressa. Estou começando o segundo semestre. Tem 179 dias. Estou com pressa? Quem chama a atenção de Deus? Os ativos. Por que tem gente que não conta com o favor de Deus? Por quê? Parou. É passivo. Faz por mim, vai acontecer, vão me dar, vão me entender e vão me aceitar. Nem Deus. Nem Deus. Continua passivo. O ativo, ele conta com o favor de Deus. Ele conta com o perdão de Deus, ele conta com misericórdia, ele conta com bênção. E aí aquilo vai estendendo. Quantas pessoas que eu já vi falando de dívida, a pessoa começou a pagar, começou a se coçar, começou a se virar, e fazendo, e dando duro, e dando um jeito, e sendo correta, chega um ponto que a pessoa lá vai falar assim, quer saber? Está perdoado, Deus já me deu mais, Deus me abençoou mais, Deus me levantou, eu estou vendo que você errou, que você falhou, mas que você está fazendo para acertar. O passivo, o buraco dele só vai aumentando, vai ficando mais fundo, mais profundo. Por quê? Porque todo mundo tem que entender ele. Vem meu lado, é difícil para mim. Eu tive esse problema. Não dá. As coisas não deram certo. Fizeram comigo. Eu tentei ajudar alguém, olha o que eu levei. Não. Sai do lugar, para. Você tem um abismo na tua mente. Solta esse abismo. Para de repetir as mesmas frases que você ouviu alguém da tua casa repetindo, e aquilo tornou a vida daquela pessoa a vida que você acostumou a ver, a assistir, e de repente isso pegou em você, e hoje você repete isso para si mesmo e para quem está ao seu redor. Quantos que vivem dando essas desculpas? É mais difícil para mim. Você não está vendo? Não dá. Olha o que acontece comigo, na minha vida essas coisas, isso, fica esperando a vida, fica esperando acontecer, fica esperando vir. Pedro não foi colocado, onde ele foi colocado, como líder dos demais,
Porque Jesus gostava mais dele. Você sabia? Jesus não gostava mais de Pedro do que dos outros. Jesus gostava mais de algum do que dos outros? Sim, gostava. Ele gostava mais do João. Está escrito. Por que Jesus não pode gostar mais de uma pessoa do que de outra? Não pode? Tem gente que... Como assim? Tem gente que já se sentiu rejeitado pelos demais discípulos. Como assim? Gostar mais de um do que do outro? A vida humana é assim. E Jesus estava aqui como humano. Estava ou não estava? Comia? Ia ao banheiro? Tinha as suas reações também? Ficava feliz, chorava? Tinha ou não tinha? Estava lá escrito. Está escrito. O discípulo que Jesus amava. E aqui está falando de um amor, essa maneira de gostar. Pedro não era esse cara. Pedro não era esse cara, mas Pedro, ele assumiu a liderança do evangelismo, da igreja do Senhor. Por quê, gente? Por que Pedro assumiu? Porque Pedro agia mais. Pedro errou mais, mas acertou mais também. Por uma conta básica, porque ele fez mais. Ele era, o que ele era, gente? Chamou atenção para a vida dele? O único que ouviu de Jesus, o que você disse não é de homem, não é de carne, mas ninguém, ou a não ser o próprio Espírito do Senhor que te disse isso. Mas ele também falou, não, Senhor, que isso não te aconteça, né, que não seja assim. E Jesus falou para ele, arreda-te de mim, Satanás. Mas ele agia. Tem gente que tem esse abismo da preguiça. Vai dar trabalho, vai mexer, nem vou, deixa. Não vou, não, deixa, tá difícil, está complicado, tira essas palavras, isso é um abismo. Eu já fui o tipo de pessoa que a palavra, isso é complicado, hein? Era um vício. Dependendo da pessoa que vinha falar comigo, eu já estava com isso é complicado, já assim, pronto. Eu não precisava nem falar, eu só soprava e já saía. Isso é complicado, hein? Pela pessoa. Não era nem pelo assunto, era pela pessoa. Até o dia que eu me toquei, eu falei, não falo mais isso aqui, essa palavra não sai da minha boca, eu só uso isso agora para pregar, para dar o exemplo. Não uso mais essa expressão. Como algumas que eu já usei por tempos na minha vida, que às vezes aconteceu, não, peraí, deixa eu pensar agora, e o Espírito Santo me conduzir para eu já dar uma declaração, para isso começar a mudar da minha primeira reação. Então você primeiro solta os abismos. E hoje, hoje, nesse frio gostoso, na noite que a gente está, tarde, é dia de você vencer preguiça, vencer pensamentos limitantes que já podem estar te falando, não, está tarde, hoje não, hoje não dá, hoje eu estou cansado. Ontem nós tivemos aquela palavra do Davi, que nos mostrou o quanto que a Bíblia nos empurra para nós esticarmos, para nós avançarmos, para nós sermos ativos mesmo. A história que a bispa leu aqui, de Ziclag, aquela primeira palavra, quando ela pregou, Davi estava voltando de uma campanha era quando eles saíam para aquelas batalhas, né? Quer dizer, eles estavam voltando de uma campanha, agora era o momento de relaxar, de descansar, e Davi tinha 600 homens. Chegaram, encontraram suas casas pegando fogo, não encontraram ninguém, mulheres, crianças, idosos, todo mundo foi levado. Emocionalmente e naturalmente, uma coisa como essa te abala. Aquilo gera uma descarga de energia que te dá uma baixa. Isso aconteceu com eles. Tanto que para descarregarem e para desabafarem o que eles estavam sentindo, a Bíblia diz que todos choraram em alta voz. Está entendendo? Todos. E ali só tinha o quê? Que tipo de gente tinha ali? Que tipo de gente? Só homem. Ali só tinha homem, não tinha mulher, não tinha criança, não tinha senhora,
só tinha homem, e homem que não era nem muito velho para ir para a guerra e nem muito novo. Está entendendo? Só adulto. A Bíblia diz que todos choraram em alta voz. Aí o Davi se levantou, se fortaleceu no Senhor e consultou o Senhor. A gente deve ir atrás desses caras aí para pegar nossas mulheres, nossa dignidade de volta, Senhor? O Senhor diz, pode ir que vocês vão ter vitória. Davi pegou aqueles 600 homens e foram. Observe o que está escrito lá na passagem. Quando eles estavam indo, todos eles voltaram de uma campanha, todos. A Bíblia diz que 200 deles estavam exaustos demais e nem atravessaram o rio. Ficaram lá antes do rio. E ali na hora eu vi uma palavra profética. Ontem ainda, esse foi o motivo, o versículo, a causa de eu ter tido ontem essa visão do último dia. Porque na hora eu lembrei, a palavra profética diz o quê? Preparem-se para atravessar o Jordão. Toda vez que a Bíblia fala conosco esse ano de atravessar, que tem um rio no meio, ou um mar no meio, alguma coisa no meio, está falando do momento que nós vivemos. E ali na hora eu identifiquei, falei, opa, Deus está mostrando que tem gente que a essa altura do ano, a essa altura da vida, a essa altura em determinada área, está exatamente como estavam Davi e os soldados. Só que aí, o que eles receberam para eles se levantarem? Uma palavra de Deus. Eles receberam nada mais. Não veio ninguém ali que falou, vou ajudar vocês, toma isso aqui, come essa comida, receba isso aqui. Não. O Senhor foi uma palavra que Davi foi lá, chamou o sacerdote, profeta, nos dá uma palavra aí, eu quero saber se o Senhor está conosco para a gente sair daqui, para a gente ir atrás deles. O Senhor falou, vai porque eu vou dar vitória. Uma palavra. Davi se levanta, pega os 600 homens, mas 200 pararam. Por quê? Estavam exaustos demais. E aí? Eles ficaram do lado de cá do rio. Eu não vou perguntar, porque eu sei que a maioria, se não todos, vão levantar a mão. Se eu perguntasse, quem está cansado? Eu estou. Tem coisas que... E não, eu não estou cansado igual eles estavam, não. Não é desse tipo de guerra. Cada um aqui sabe das suas campanhas, das suas guerras, das suas situações. É ou não é verdade? Como? Comendo a mesma coisa, dormindo no mesmo lugar, andando junto, vivendo a mesma situação boa e depois a mesma situação ruim. Como que 200 não conseguiram nem atravessar o rio? 400 atravessaram o rio, foram até os amalequitas, lutaram contra os amalequitas, venceram os amalequitas e ainda carregaram não só as suas esposas, seus filhos, mas ainda pegaram e levaram consigo os despojos dos amalequitas. Diga, eu sou ativo. Você só respondeu porque eu falei ou você crê nisso mesmo? Quem crê, levanta a mão alto. Vamos ver se você está ativo. Tem gente que fez assim, Então, fica do lado de lá do rio, fica. Você vai falar, não me amaldiçoa. Não. Quem ficou do lado de lá do rio, quer dizer, quem não atravessou o rio, recebeu recompensa? Recebeu, mas não foi a mesma. É ou não é? Tem gente que plantou um tempo, tem gente que fez alguma coisa, mas tem gente que não está chegando até aqui. Eu não estou esperando o domingo que vem começar o propósito. Meu semestre está começando hoje. Meu semestre, na verdade, ontem eu voltei assim que eu estava um foguete, eu tive dificuldade de dormir. Graças a Deus, inclusive. Porque eu voltei, a hora que eu fui fazendo a minha lista dos abismos que eu ia soltar, desprender, alguns que eu ia demolir, alguns que eu ia construir uma ponte. Não, chega de abismo ali, eu vou construir uma ponte. E algumas coisas já fui fazendo ali dentro do carro mesmo. Outras, a primeira coisa que eu falei, Senhor, eu vou começar o meu semestre
É um ato profético, eu vou começar o meu semestre, aquilo que o Senhor me der de visão, eu vou fazer. Custe o que custar. A primeira delas eu comecei aqui, ó, exatamente eu comecei meu semestre aqui. Ó. Igual a gente vira o ano. 10 para meia-noite eu estava aqui, eu saí daqui, era meia-noite e 25. Aí, para sair daqui, o caminho que eu tenho que fazer, tem uma escada. Quando eu fui subir, aqui é uma escada até alta, hein? Não é uma escadinha, não. Equivale a 2 andares, não é uma escada de um prédio também, não. Falei, você vai profetizar agora, cada degrau você vai fazer uma promessa, você vai declarar uma promessa sobre mim e sobre a igreja. Então, você tem umas 30 promessas na sua vida, você crê? Hã? Cada degrau que eu subi, tanto que chegou no final, os 3 últimos degraus, eu fiquei 1 minuto assim, Senhor, o que eu falo agora? Naquele sono já, isso já, quase 1 hora, Senhor, o que eu não, mas eu não vou pular nenhum degrau, eu vou profetizar em todos. E isso já, com os abismos que eu não tinha soltado, já ligado, feito, anotado para resolver coisa que não dava para resolver na madrugada, falei, é amanhã cedo. E eu quero que você faça isso na sua vida. Não é domingo no propósito, é a partir de hoje, está entendendo? Soltar abismos agora. A parte da sua vida, se você era ativo para Caim, corta, interrompe isso, esse processo. Se você era ativo para murmurar, ativo para reclamar, você ouviu isso bastante já o semestre passado. Se você era ativo para brigar, e brigas, que a bispa fala demais, luta sem recompensa, é perda de tempo, é tolice. Quantos que lutam, essas lutas sem recompensa, entre família, no trabalho, na igreja às vezes, discussão banal, não vou nem falar do abismo da rede social, tem gente que tem que tirar isso aí, só te atrapalhou, te lesou, te endividou, afastou as melhores pessoas da tua vida de você, tira, não consigo, fica sem celular, pega, já falei, vai lá e compra, depois se você quiser saber onde compra eu te falo, até o número do lugar, te dou até o endereço, não te dou o celular não, vende o seu aí caro e vai comprar o baratinho lá, entendeu? Mas te falo onde está. Tem gente que não dá, é aquela história, tem gente que não pode com algumas coisas, é igual o super-homem a Kryptonita. Ele não deixava de ser o super-homem por ficar longe da Kryptonita, deixava? Inteligente dele era ficar longe, eu continuo com os meus poderes, eu levanto um prédio na mão, mas não vou ficar perto. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas. É aquela presença daquela pessoa, é aquele lugar, é aquele tipo de expressão. Agora a gente entra no semestre, a gente começa um semestre, e é o semestre que tanto numa terça-feira que a bispa fez uma reunião muito forte conosco, os internos, como ela veio falando, o domingo retrasado e o domingo passado, que foi ontem, tem uma unção do impossível agora, para esse semestre, e tem gente que precisa crer nisso, crer não é só você dizer agora não, crer é você já tomar as decisões. É assim, a gente teve uma reunião esses dias, só com liderança, que ela falou assim, lembra lá daquela segunda semana, a segunda semana do ano, segundo domingo que a bispa pregou. Ela falou assim, logo depois da palavra profética, ela falou assim, esse ano é um ano de fases. Então, agora, aquela época, janeiro, a gente está se preparando para atravessar o Jordão. É ou não é? Falou, mas vai chegar a época que a gente vai ter que estar preparado. Esse é o momento que você tem que estar preparado. E a palavra de ontem confirma isso. Tem gente que qualquer coisa que exija mais dela, ela está dizendo o quê? Eu estou cansado demais. Eu não aguento. Não, eu não consigo. Não, olha tudo que eu estou vivendo. Você quer mais do que o Davi estava vivendo? Ele foi traído por todo mundo que estava ao redor dele. Ele recebeu aquela bomba, ele perdeu 2 mulheres no mesmo dia. Ele teve os homens. Vamos entender uma coisa na Bíblia.
apedrejar é a única maneira de você matar uma pessoa? Toda vez que a Bíblia, que você pega na Bíblia e você ouve assim, fulano foi apedrejado, vamos entender o que isso significa. Apedrejamento, a Bíblia estava falando de uma morte por condenação. Quer dizer, alguém era julgado, condenado e executado de uma forma disciplinar e exemplar. Todas as vezes que alguém foi apedrejado, não foi aleatoriamente. Então, não falaram assim, Davi, eu estou nervoso, vou te matar, vou te enfiar a espada. O que falaram dele? Apedrejar, quer dizer, julgaram ele como responsável daquilo. Ele era o responsável daquilo? Não. Então ninguém aqui pode falar, você pode estar triste, e eu aceito, dado o que está acontecendo na sua vida, dado alguma coisa que você viu, que você ouviu, que você presenciou, eu aceito. Que uma pessoa esteja triste, que uma pessoa esteja chateada, que uma pessoa tenha tido uma expectativa alta e algo não tenha acontecido, ou aconteceu de uma forma que a decepcionou. Eu entendo, uma pessoa está chateada, eu entendo, perfeitamente normal. Tem momentos de luto na vida da gente, que coisas se vão, pessoas se vão, você não vai ficar feliz com isso, se a pessoa era importante para você. Você fica triste, você tem aquele momento. Mas assim, Deus não escolhe quando. Quando Deus te der uma travessia, uma passagem, e a Bíblia é um livro que fala de várias passagens. Tem passagens geográficas, tem passagens geracionais, tem passagens de uma mudança de ciclo, tanto que eles têm uma reverência com o que nós chamamos de passagem, que para eles é a Páscoa. O nome disso é a Páscoa, que eles têm um nome próprio lá, que eu esqueci agora qual que é. Então, assim, nós estamos num momento como esse. Um momento de atravessar. E eu vou me preparar. Não, agora não tem tempo para se preparar. A gente teve um semestre para se preparar. Agora você tem que estar preparado. Não tem tempo para quem fica cansado. Mas o corpo sente. Sente. Claro que sente. Você é feito de pele, de músculos, de nervos, de ossos, de um cérebro que precisa parar e descansar, sente. Mas tem momentos que você não tem tempo para sentir, para doer, para parar. Você tem que fazer igual Davi fez. Você tem que sair dali, e entender, Deus está permitindo isso, porque Ele quer me esticar. E se Ele está me esticando, Ele não vai me esticar só num lado. Ele vai esticar minha vida, meus resultados, meus feitos, minha capacidade. Se não tivesse pegado fogo a casa dele, levado as mulheres deles, eles teriam ido até os amalequitas? Eles teriam conquistado todos aqueles despojos, sim ou não? Não. Então Deus permitiu, como Deus permite coisas, e às vezes a gente queria que Deus entendesse, Senhor, mas bem agora, e Deus está dizendo, sim, você pode. Você pode, pega, levanta a cabeça, se levanta em Deus, se renova em Deus, como a bispa ainda falou ontem, acenda o seu próprio fogo. Mas eu fui traído, se levanta em Deus. Mas eu estou cansado fisicamente, se levanta em Deus, e vai fazer o que você tem que fazer. Sexta-feira a gente foi surpreendido, né? Era para ser na quarta, transportadora adiou. Na quinta garantiu, chegou na quinta, não dá, teve um problema no caminhão, aí marcaram para sexta-feira o carregamento do caminhão, a última carreta lá que foi para o sul. Sexta-feira, 22 horas. Quem é obreiro aqui sabe, porque eu coloquei no grupo. Então, gente, vamos lá, 22 horas, vamos carregar a carreta, maravilha. Era 2h30, eu estou numa reunião, começa a ligação, quando começa a ter mais de uma ligação de interno para mim na hora, e o povo me ligando de tudo, de Telegram, de WhatsApp, de telefone e tal, eu falei, alguma coisa aconteceu lá embaixo, o que é? Aí eu olhei o texto, que sabe, quando eu não atendo telefone, então manda um texto que aí eu vou ler, aí o pessoal lá colocando, né, o caminhão chegou, o caminhão chegou, o caminhão chegou, eu falei, como? Que jeito? Enfim, a gente contava aí em ter umas 40 pessoas, para carregar o caminhão.
tinha só os internos. E para não ser injusto, devia ter umas 3 pessoas que não eram interno aqui, mais ou menos, só interno. Tanto que você vê no vídeo, você vai ver mulher, criança, né, menino, tal, só gente ali. Vamos carregar a carreta. A hora que chegou às 7 da noite, sabe quando você vai sentar assim? Eu que estou acostumado a fazer força, né? Você vê que meu corpo é de quem malha, não é? Não parece? Você olhando assim para o meu corpo assim, se a roupa estiver justa, então, de longe você não percebe assim aquelas marcas? Percebe ou não? Não mente, gente, não mente, né? Enfim. Deu 7 horas da noite, assim, sabe quando você vai sentar, você fala assim, ó, ai. Aquela coisa assim que você fala, por quê, né, que você não dava uma segurada, né, foi. Você fala, você foi que fez mais força? Não, se eu tivesse feito mais força, não teria feito culto. Certeza, aí não estaria andando. Mas todo mundo ajudou. Então, fui no meu limite. A hora que deu o meu limite, falei, opa, prudência, né? Tem compromisso à noite. Estava ali. Doendo. Dor assim. Doía assim, da ponta da nuca até o pé. Sabe quando o pé arde embaixo assim? Que você vê que é mau jeito, é um monte de coisa. Se é tentado. Hoje. Só hoje. Não. Ai, está doendo. Falei, Senhor, eu não aceito. Eu estava assim que tinha um lado meu, eu fiquei em pé praticamente de um lado. Quem depois vê esse culto vai ver que eu estava meio torto, que eu ficava em pé só de um lado. E depois, culto de sexta-feira, tem oração forte e você tem aquele movimental. Está aí, já passou, fiz o culto. E a quantidade de pessoas que de lá para cá já vieram, ontem o que veio de gente, pessoas que depois mandaram mensagem, gente que veio falar comigo, na hora aquilo Deus fala, está vendo? Quantas vezes que na vida, você tem que pegar para você isso aí. Quantas vezes que tudo, você é a primeira pessoa e você é quase um time que fala, não dá, eu não consigo, hoje não vai dar, eu não vou conseguir. E você precisa só crer e se dar uma ordem, Deus está comigo. Deus vai me dar graça. Teve o grupo de 200, não é pouco. 1/3 dos homens ficaram do lado de lá do rio. E foram recompensados, mas não foram como os outros 400. Eu creio, inclusive, que aquilo ajudou Davi a determinar quem seriam aqueles que estaria do lado dele. Quem seriam aqueles que estaria junto com ele, que faria parte dos grupos e das tropas de elite. E isso está determinando coisas na nossa vida também. Você precisa pegar essa palavra agora e se levantar em Deus. Pegar cada promessa que você ouviu no semestre passado. E dizer, Senhor, não, eu não vou mais ser aquela pessoa que na igreja, na hora que eu escuto, eu fico alegre, eu fico empolgado, eu digo amém, eu bato palma, mas depois eu vou perdendo a força, eu saio do culto, eu me envolvo com outras coisas, eu mantenho abismos, eu nunca vivo, não. Tem uma palavra, por isso que eu comecei o culto dizendo, eu acredito nessa unção para esse semestre. Tanto que para algumas pessoas e algumas orações eu fiz, que esse semestre primeiro seja esquecido. E que o segundo faça com que nem se lembre do primeiro. E se for o seu caso, você tem que tomar posse disso e dizer, assim vai ser a minha vida. Eu vou esquecer esse período, essa fase, essa época, eu vou esquecer essas situações e eu vou dar a Deus. Se eu tiver que orar, se eu tiver que ler mais a Bíblia, quem não está lendo, começa a ler. Mas já está no meio do ano. Não, graças a Deus ainda está no meio do ano. O que você não fez até aqui, faz dobrado daqui para frente. Você pode? Pode. Talvez você não queira, mas você pode e deve. E aqui está uma regra de quem quer vencer. Eu não faço o que eu quero, o que eu tenho vontade. Eu faço o que é bom para mim. Ler a Bíblia é bom para você. Fazer declarações bíblicas, poderosas, é bom para você. Gastar tempo naquilo que você quer ver crescendo é bom para você. O que na tua vida parou porque você parou? Porque você parou de falar, parou de investir, parou de cuidar, parou de valorizar.
parou de se envolver. Ah não, eu estou orando, Deus vai fazer tudo. Alguém Deus vai enviar, vai fazer por mim. Deus vai enviar o seu instrumento. Eu tenho que ser o principal instrumento de Deus. Até no mundo tem um provérbio popular que o boi engorda com o quê? Com o olho de quem? Do dono. Tem coisa que você tem que estar ali. E não é só estar ali, é estar ali ativamente. Estar ali igual Moisés, tem coisas literais, viu? Que você precisa praticar essa atitude. Tem lugares que você vai precisar passar um tempo com a mão estendida, com palavras poderosas e agressivas. Porque de repente ali já passou um tempo, muitas pessoas fazendo o contrário, torcendo para dar errado, falando pior, destilando veneno de inveja, de feitiçaria. Não é por acaso que tem essa palavra na Bíblia. Moisés subiu no monte e é agradável isso aqui? Agora é neutro, daqui 10 minutos está ardendo, está queimando. Mas ele ficou, não ficou? Não foi por vontade, foi por decisão. É necessário, eu vou ficar. Agora eu não aguento, eu trago algo aqui, eu me assento na rocha, mas eu vou fazer o que eu tenho que fazer. As pessoas que vão atravessar o rio, que vão atravessar o Jordão, são as pessoas que vão viver e testemunharem esse semestre que nós já estamos, de coisas que elas não imaginaram. Está escrito em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe ainda. Nós já entramos nesse período. O que está pendente do período anterior, solta. Corta abismos, solta abismos. Acaba com abismos. Não lamenta por não ter feito isso até ontem. Faz agora, porque você tem agora. Você está ouvindo a palavra, você tem direção, você tem disposição, você tem unção, você tem favor. E seja a pessoa que chama a atenção de Deus. Se Deus te mandar orar na madrugada, se Ele te mandar subir uma escada, se Ele te mandar fazer uma oferta, se Ele te mandar fazer algo, tudo que Deus me deu direção para fazer, daquele momento até agora eu fiz. Nenhuma coisa até agora foi agradável, nenhuma. Nenhuma. Nem as do passado, do semestre, e nem as para esse. Mas eu disse, eu vou dar motivo para o Senhor se agradar de mim, igual Caleb e Josué falaram. Eu não vou dar motivo para depois eu mesmo ficar com a culpa. Será que eu não devia ter feito isso? Não, eu fiz. Então, eu verei a glória do Senhor. Só que essa palavra não é para mim apenas, essa palavra é para esta igreja. Se você faz parte dela, pega a tua parte. Primeiro, na verdade, solta a tua parte. E depois pega a tua parte. O que é que você parou? Será que você não é aquela pessoa que se acostumou a dar sempre a desculpa? Mas não dá, me entenda, ninguém tem que te entender. Você vai ter a vida que você plantar, que você construir. Não adianta depois ver aqueles caras lá com a mão cheia de coisa, voltando, e assim agora nem importa se está cansado, se não está, se dormiu, se não dormiu, quanto andou de distância, quanto gastou. Olha lá os caras voltando com aquele olhar de satisfação, de bênção, cheio de despojos nas mãos, e aí chega e fala assim, fulano, vou te dar um pouquinho. Só isso? Cara, você não está no poder de escolher. Eles estavam na condição de escolher? Não fique na mão de ninguém. Faz a sua parte. Se você ainda está na mão de alguém, porque você é um preguiçoso, uma preguiçosa, é verdade, tem gente que ainda está em mão de pessoas, porque é um preguiçoso. Porque tem preguiça, começar por orar, tem gente que tem preguiça. Tem gente que tem preguiça para ler a Bíblia, tem gente que tem preguiça de começar processos
processos demorados, processos menores, processos inferiores. Tem gente que tem preguiça, e a preguiça está roubando anos e às vezes uma vida da pessoa. Porque eu já falei para algumas pessoas aqui, se você tivesse começado lá naquele tempo, naquela época, onde você já estaria hoje? Pois é, né? Então começa agora. Você não consegue voltar ontem, não consegue voltar o ano passado, mas pode começar hoje. Você não quer ser cobrado o dia de amanhã? Dê a satisfação, paga o que você deve. Não quer ter uma má fama? Muda a sua fama com uma nova atitude, com uma nova postura. Não espera que os outros te deem ou façam por você. Não fica esperando que quem foi lá, atravessou o rio, enfrentou a Amalequita, divida meio a meio com você. Ele vai dar quanto ele quiser para você. Se ele não quiser dar nada, aceita e agradeça pela sua mulher e seus filhos estarem voltando com ele. É lucro ou não é? É lucro ou não é? Está trazendo minha mulher, meus filhos, talvez minha mãe, minha avózinha, meu pai. Mas não me deu nada. Não tem que dar. Os ativos chamam a atenção de Deus. E tem gente que faz tempo que parou de chamar a atenção de Deus. Em quê? Naquilo que o Espírito Santo te tocar. Eu nem vou dar muitos exemplos, porque às vezes tem gente que se prende apenas àquilo que é pregado. E não, eu sei que o Espírito Santo, ele dá sabedoria, criatividade, ele inspira, ele faz você ir profundo em coisas que só ele pode te mostrar. E eu não vou atrapalhar essa obra do Espírito Santo. Eu quero que você seja profundo também. Para aquilo que ele falar, disser, apontar, que você creia, que você se levante e que você entregue para ele. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Já vamos começar com você nos preocupando que hora vai terminar o culto. Eu vou fazer o papel do tentador. Se olhar para o relógio, já passou da hora. Vamos ver se você vai olhar para o relógio. Passou da hora, mas a causa é boa. E a gente só está começando o semestre. E eu não queria, isso eu falei com Deus, eu sabia que eu ia fazer esse culto já. Eu falo da noite, porque o das 7 eu ia fazer de qualquer jeito. Mas na madrugada, quando eu estava nesse altar, eu sabia, eu falei assim, ô Senhor, obrigado que eu vou fazer esse culto. Porque eu quero transmitir isso, que eu estou vendo, vivendo, que eu estou percebendo com cada palavra que o Senhor está dando, eu quero transmitir, eu quero que o maior número de pessoas viva isso. Tanto que cada degrau que eu subi na madrugada, eu fiz uma afirmação para cada degrau, para a minha vida, e a mesma eu fiz para a igreja. Falei, Senhor, eu quero isso para mim, e eu profetizo isso para a igreja. Eu profetizo isso na minha vida, e eu ainda disse, Senhor, igual eu estou fisicamente, eu estou subindo, eu declaro a igreja subindo também, eu declaro pessoas subindo, eu declaro pessoas conquistando, eu declaro pessoas na ascendência, eu declaro pessoas na crescente, em cada área. Não, você não pode mais aceitar, não, eu subo, mas também, não tenho também. O cansaço não começa no corpo, ele começa com uma entrega, uma prostração aqui na mente. Aqueles 200 não tinham nada de diferente que o Davi e os outros 400 tinham. Você não pode aceitar ser dos grupos do 200. E tem gente aqui que a vida vem sendo marcada por ser do grupo do 200. Sempre, não é nem o Amalequita, é o rio. Tem gente que nem atravessa o rio. Tem gente que não atravessa o Jordão. A Bíblia diz, todo lugar que você pisar a planta dos seus pés, esse lugar delimitado lá, do Líbano ao deserto, do rio Eufrates até o mar grande, todo lugar que você pisar com a planta dos seus pés será seu, e quem vai poder resistir a você? Ninguém poderá resistir a você. Quantos estão aí parando e se travando
com coisas que Deus está dizendo, e para alguns aqui eu nem sei de qual vez Deus está repetindo. Eu já te falei que isso não vai ser problema na sua vida. Faz a sua parte. Faz a sua parte agora. Não vou mais parar. Não vou repetir para eu mesmo. Eu estou cansado. Não, Senhor, eu vou fazer igual Davi. Eu não tenho para quem recorrer. Eu não tenho a quem recorrer. Eu não tenho para onde correr. Senhor, me levanta. A Bíblia diz que Davi se levantou no Senhor. Porque quem estava em volta de Davi, o plano era apedrejar ele, quer dizer, eles julgaram Davi e eles condenaram Davi. Que coisa mais injusta. Então não adianta você agora, de repente, em vez de estar aí orando a Deus, você está dizendo, mas você não sabe o tamanho da injustiça que eu estou vivendo. Eu não sei mesmo. Mas Davi não estava vivendo uma menor que a sua. E ele creu e se levantou no Senhor. A Bíblia diz que ele recobrou suas forças no Senhor. Que ele renovou suas forças no Senhor. Renova suas forças em Deus. Se a sua base era alguma coisa, se era dinheiro, se era a ajuda de um parente, se era um negócio grande, se era alguma notícia de câmbio, de dólar, de euro, de alguma coisa, se era uma posição de banco, de governo, se era um familiar que estava sinalizando para você ali uma melhoria, uma mudança, e agora de repente ele mostrou que não mudou nada. Olha para o Senhor. Olha para o Senhor. Aí eu tenho que lançar a mão da palavra profética. Josué, não deixe de falar as palavras do livro dessa lei. Josué, seja forte e corajoso. Você tem que repetir essa palavra para si mesmo. Eu sou forte, eu sou corajoso. E não, eu não aguento, eu sou um fraco, não dá para mim, não, eu sou forte e corajoso. A promessa do Senhor para esse semestre é para a minha vida. É para a minha vida. Independente de como eu sair do primeiro semestre, eu pego essa palavra. E você tem que estar aí dizendo a Deus, Senhor, eu pego essa palavra. Eu posso ter descido ali nas profundezas, eu posso ter me lambuzado no pecado, e estar me sentindo aqui agora um lixo, eu posso ter perdido esses 6 meses, vendo bobagem, falando bobagem, perdendo meu tempo com gente que não quer mudança, mas agora eu me levanto no Senhor. Por quê? Porque eu creio. Eu creio. Creia no que Deus está colocando agora no seu coração, no que Deus está colocando na sua mente, para renovar essa mente travada, enferrujada, bloqueada. Creia no que Deus está colocando no seu coração. Não se veja como qualquer um, como mais um, como alguém agora que vai se arrastar até o fim do ano e vai comemorar Natal e Ano Novo porque tem festa, comida diferente. Não. Você tem que viver agora o dia que se chama hoje e ser o melhor tempo da sua vida. Chamar a atenção de Deus sendo ativo no que Deus está te dizendo, o que o Espírito Santo está te incomodando essa noite, dizendo, seja ativo, meu filho, seja ativa, minha filha. Pare de contar com alguém, esperar por alguém, seja você a luz da sua casa, a luz daquele lugar, a luz daquele buraco onde você ainda está. Seja você a luz daquele grupo de pessoas. Seja você o Davi, que apesar da dor emocional, que o cansaço físico, que a traição, que as circunstâncias todas contrárias, se volta para Deus, se levanta em Deus, se renova em Deus, é capaz e é sensível para ouvir a Deus e para fazer a vontade dEle. Senhor, eu peço agora, liberta aqueles que chegaram aqui hoje, tomados por abismos,
abismos mentais, abismos comportamentais, abismos virtuais, abismos, meu Deus, pessoais, nos relacionamentos, nas práticas, no lugar onde estava, onde se metia, com situações que permitia, a covardia, a timidez, a passividade, a preguiça. Eu peço, Senhor, liberta. E se você quer uma libertação e não consegue, põe a mão na sua cabeça e você vai dizer o nome dessa trava e vai resistir a esse demônio. Você vai dizer o nome dele, vai dizer: sai daqui. Senhor, eu peço agora, queima agora, Senhor, o que tem um mal se apossando de pensamentos, sentimentos, de saúde aqui de pessoas, o mal que vem roubando a vida e quer roubar esse tempo de promessa. Eu rejeito agora esse espírito maligno, eu rejeito esse demônio que encontrou uma brecha, que entrou, que foi mais ativo que essa pessoa, e eu ordeno que, se ele está aí agindo, se ele é comportamental, se ele é verbal, se tem uma fortaleza mental aí, instalada e estabelecida por um demônio, se são vícios que entram pela boca, vícios que entram pelos olhos, vícios que entram pelos ouvidos, vícios do que sai da mão, eu rejeito agora esse espírito maligno, eu repreendo agora esses demônios, e eu ordeno em nome de Jesus, eu declaro agora que onde tiver um espírito imundo, dominando mente, possuindo esse coração, com sentimentos, os mesmos de sempre, os que amarram, os que anulam, eu ordeno agora em nome de Jesus que cada espírito, o que foi recebido da mãe, do pai, do avô, do ambiente onde essa pessoa ficou por muito tempo, onde ela trabalhou muito tempo, onde ela estudou, onde ela dormiu muito tempo, eu ordeno agora em nome do Senhor Jesus, que cada demônio, que cada casta, que cada falange, que cada legião de demônios, desaloja da vida dessa pessoa, em nome de Jesus, e sai em nome de Jesus. Senhor, liberta agora, declara a sua libertação agora. Senhor, eu vou soltar agora. Pega isso aí, de onde você, o que representa da mente, pega e solta, pega do coração e solta, pega dessa parte do teu corpo que está amarrado e solta. Pega daquela direção onde tem algo na tua vida, se é trabalho, se é família, e solta isso, num ato profético. Eu tive fé para subir degraus e declarar subida, ascensão, progresso. Tenha fé para ter atos proféticos, e não é só aqui dentro da igreja não, de tomar atitudes, de sair do lugar, às vezes até desse lugar comum, dessa altura de oração, porque a timidez não deixa alguém ouvir o que você vai falar e vai ver que você tem problema, de citar um nome, uma direção, um lugar. É momento de romper para entrar. Você tem que atravessar um rio ainda, tem que atravessar um rio, ou o Jordão, ou o rio que vai dar nos Amalequitas. Alguns têm que atravessar o Mar Vermelho ainda. E se você não molha o teu pé aqui na igreja, você não vai atravessar rio nem mar nenhum. E você começa aqui agora, dando o primeiro passo. Senhor, eu peço agora, fortalece o teu povo. O Senhor fortaleceu Davi, ele buscou o Senhor. E eu creio que cada pessoa que veio aqui nessa noite fria, não veio por minha causa, não veio por conta da igreja, mas veio por conta do Senhor. E eu oro para que cada uma aqui seja, meu Deus, renovada, que seja levantada, que seja abençoada. Eu declaro bênção, eu declaro força, eu declaro ânimo, eu declaro agora desenvolvimento acontecendo na mente, no coração, espiritualmente. Essa
pessoa recebendo poder, autoridade para fazer, para romper, para ir além, para fazer, meu Deus, a tua vontade. Eu declaro bênção, Senhor. Abençoa essa mente, dá sabedoria. Abençoa agora, Senhor, esse coração. Libera todo ódio, libera toda mágoa, libera, meu Deus, aquilo que tinha poder para amarrar, para travar, para impedir, para obstruir o caminho dessa pessoa. Dá força a ela, Senhor, inclusive física. Esse é o nosso tempo. Esse é o meu tempo, esse é o tempo de cada um que está debaixo dessa unção. E eu declaro agora, meu Deus, que essa pessoa, ela pegue, que ela receba essa unção, que ela não viva como se não tivesse essa alternativa, essa força para a vida dela. Não foi natural que Davi usou para ir até os amalequitas, foi sobrenatural. Eu declaro essa unção de coisas impossíveis, unção de coisas sobrenaturais, unção de força, unção de resistência, unção de sabedoria, unção de crescimento. Eu declaro essa unção sendo derramada, e cada pessoa, meu Deus, desfrutando de resultados que só a tua unção pode gerar para a vida dela, pode gerar para a casa dela, pode gerar para o casamento dela, pode gerar para as finanças dela, pode gerar para a empresa dela, pode gerar para a profissão dela. Abençoa, meu Deus. Coloque a sua mão na sua cabeça agora e você vai abençoar. Você vai abençoar sua mente, seus pensamentos, sua visão. Abençoa a sua visão. Talvez sua visão para coisas grandes sempre é turva. É difícil, é longo o caminho, é complicado. Não, Senhor, eu abençoo a minha visão. Eu não vou descer de Jerusalém para Jericó, não. Se eu estava indo para Jericó, eu vou fazer o meio caminho aqui agora, 180 graus, e eu vou voltar, eu vou subir. Tem que fazer mais força para subir, eu vou subir. Tem que colocar mais força, eu estou cansado, eu vou subir. Você tem que estar dizendo aí, eu vou subir, e eu tomo posse dessa unção para subir, para escalar, para crescer, para me desenvolver, e para levar pessoas que pararam ao meu redor a crescerem, a romperem, a desenvolverem também em nome de Jesus. Senhor, eu declaro essa unção sobre a vida do teu povo. Eu concordo com essa unção, meu Deus, assim como essa pessoa tem essa atitude, esse ato profético, como ela faz essa declaração poderosa, assim como Josué declarava, falava, que assim o Senhor venha fazer na vida dela, que conforme a fé dela, o Senhor realize, o Senhor faça, o Senhor opere, o Senhor transforme, em nome de Jesus. Estenda suas mãos agora para a direção onde você quer essa unção fluindo. Onde tem coisas, barreiras, muralhas impossíveis de transpor, onde tem amalequitas com o que é seu. A expressão que ontem nós vimos, Davi recuperou tudo. Tudo. Ah, mas isso aqui não dá para quem? Se dá para Deus, toma posse disso, tem que voltar para suas mãos o que é seu. Seu lugar você tem que ocupar. O que Deus deu para você, prometeu para você, tem que estar na sua vida. A família que Deus te deu tem que estar no lugar dela. Tem que estar junta. Tem que estar na sua casa. A promessa de crer no Senhor Jesus Cristo e serão salvos tu e os da tua casa tem que se cumprir. E você tem que colocar a mão inclusive nessas cadeiras ao teu redor e dizer: vai sentar aqui esse meu marido que ainda não veio, essa minha esposa que ainda não veio, esse meu filho que ainda não veio, meu pai que ainda não veio, minha mãe que ainda não veio, meu irmão que ainda não veio. Eu creio, não importa a dureza do coração deles, eu creio, e que se cumpra a palavra de Deus. Senhor, eu concordo agora com cada palavra, com cada oração, com cada declaração poderosa.
gente que está encarcerada, presa, gente que está sumida, desaparecida, gente, meu Deus, que se perdeu, gente que negou o nome do Senhor, retornando, voltando, se rendendo, se entregando. Eu declaro unção naquele lugar, naquela empresa, onde não tinha contrato, não tinha clientes, não tinha negócios, não tinha dinheiro, não tinha condições, não tinha uma boa aparência, não é um bom ponto. Senhor, reverte cada decreto, cada sentença, reverte, meu Deus, aquilo que por muito tempo foi a realidade financeira, a realidade visual, a realidade, meu Deus, profissional dessa pessoa. Eu declaro, meu Deus, que o Senhor venha reverter, que aquilo que é dela, ela venha, ela recupere, que volte para as mãos dela, que ela seja restituída. Levanta o pequeno, improvável, que aquele, meu Deus, que tem honrado, obedecido, feito a tua vontade, que seja levantado, exaltado, promovido, que seja renovado de força, como Davi foi, que atravesse o Jordão, que atravesse o Mar Vermelho, que atravesse o rio dos Amalequitas, que vá, que pegue, que vença, que conquiste, Senhor. Abençoa o teu povo, abençoa a igreja. Eu declaro que o Senhor levante Eliaquins, Girês, colunas no nosso meio, pessoas, meu Deus, que vão ser levantadas e sustentadas pelo Senhor. Dá sabedoria, visão e derrama unção, Senhor. Eu tomo posse do melhor semestre da nossa vida, o qual nós começamos hoje, que demos esse passo de fé, que tomamos decisões por fé, e que vamos viver resultados que só a fé pode nos proporcionar, em nome de Jesus. Eu te agradeço, meu Deus, por cada história e cada testemunho, que nós vamos ouvir, que nós vamos presenciar, que nós vamos contar e que nós vamos desfrutar nesse semestre, conforme o Senhor falou. Eu creio, eu tomo posse e eu concordo que assim seja na vida de cada um, em nome de Jesus, amém.